Capítulo 5. Naturalmente, ela precisava comprar o chá na mercearia do tio Benjamin. Comprar em qualquer outro lugar era impensável. Ainda assim, Valance detestava ir à loja do tio Benjamin em seu 29º aniversário. Não havia esperança de que ele não se lembrasse disso. Por que? Perguntou o tio Benjamin, com um sorriso malicioso, enquanto amarrava o pacote de chá. As moças se parecem com maus gramáticos. Valance, com o testamento do tio Benjamin no fundo da mente, disse humildemente. Não sei. Por quê? Porque, riu o tio Benjamin, elas não conseguem declinar o matrimônio. Os dois balconistas, Joe Ramon e Claude Bertrand, riram também, e Valance passou a desgostá-los ainda mais. No primeiro dia em que Claude Bertrand a vira na loja, ela o ouvirá cochichar para Joe. Quem é aquela? E Joe dissera. Valance Stirling, uma das solteironas de Deerwood. Curável ou incurável? Perguntara Claude com uma risadinha, evidentemente achando a pergunta muito engenhosa. Valance sentiu novamente a ferroada daquela lembrança antiga. 29, dizia o tio Benjamin. Meu Deus, você está perigosamente perto da segunda esquina e nem sequer pensa em se casar ainda. 29. Parece impossível. Então o tio Benjamin disse algo original. O tio Benjamin disse. Como o tempo voa. Eu acho que ele se arrasta, disse Valance apaixonadamente. A paixão era tão estranha à concepção que o tio Benjamin tinha de Valance que ele não soube o que fazer com aquilo. Para disfarçar sua confusão, fez outro enigma enquanto embrulhava os feijões. A prima Sticles lembrará-se no último instante de que precisavam de feijão. Feijão era barato e substancioso. Quais são duas idades que costumam ser ilusórias? Perguntou o tio Benjamin e, sem esperar que Valance desistisse, acrescentou. A miragem e o casamento. Mirage pronuncia-se mirage, disse Valance secamente, pegando seu chá e seus feijões. Por um momento, não se importou se o tio Benjamin arriscasse do testamento ou não. Saiu da loja enquanto o tio Benjamin a fitava de boca aberta. Depois, ele sacudiu a cabeça. A pobre Duz está levando isso muito a sério, disse. Valance arrependeu-se quando chegou à próxima esquina. Por que perderá a paciência daquela maneira? O tio Benjamin ficaria aborrecido e provavelmente diria à sua mãe que Duz fora impertinente comigo. E sua mãe a repreenderia por uma semana. Mantive a boca fechada por 20 anos, pensou Valance. Por que não consegui mantê-la fechada mais uma vez? Sim, fazia exatamente 20 anos, refletiu Valance. Desde que fora pela primeira vez zombada por sua condição sem pretendentes. Lembrava-se perfeitamente daquele momento amargo. Tinha apenas 9 anos e estava sozinha no pátio da escola, enquanto as outras meninas de sua classe brincavam de um jogo em que era preciso ser escolhida por um menino como parceiro antes de poder participar. Ninguém escolhera Valance, pequena, pálida, de cabelos negros, com seu avental correto de mangas compridas e olhos oblíquos e estranhos. Oh, disse-lhe uma menina bonita, sinto muito por você. Você não tem namorado. Valance responderá desafiadoramente, como continuou a responder por 20 anos. Eu não quero namorado. Mas naquela tarde Valance deixou de dizer isso para sempre. Vou ser honesta comigo mesma, ao menos, pensou ferozmente. Os enigmas do tio Benjamin me ferem porque são verdadeiros. Eu quero me casar. Quero uma casa só minha, quero um marido só meu, quero bebês gordinhos e doces só meus. Valance deteve-se subitamente, apavorada com a própria ousadia. Sentiu-se certa de que o reverendo Dr. Stalin, que passava por ela naquele instante, lera seus pensamentos e os desaprovava completamente. Valance tinha medo do Dr. Stalin. Tivera medo dele desde o domingo, 23 anos antes, quando ele viera pela primeira vez a St. Albans. Naquele dia, Valance chegará atrasada à escola dominical, entrará timidamente na igreja e sentara-se no banco da família. Não havia mais ninguém na igreja,
ninguém além do novo reitor, o Dr. Stalin. O Dr. Stalin levantara-se diante da porta do coro, fizera-lhe sinal e dissera severamente: Menino, venha aqui. Valance olhara em volta. Não havia menino algum, não havia ninguém em toda a enorme igreja além dela mesma. Aquele estranho homem de óculos azuis não podia estar falando com ela. Ela não era um menino. Menino, repetiu o Dr. Stalin, ainda mais severamente, sacudindo-lhe o dedo indicador com força, venha aqui imediatamente. Valance levantou-se como se estivesse hipnotizada e caminhou pelo corredor central. Estava aterrorizada demais para fazer qualquer outra coisa. Que coisa terrível ia acontecer com ela? O que lhe acontecerá? Teria realmente se transformado em um menino? Parou diante do Dr. Stalin. O Dr. Stalin sacudiu o dedo, um dedo tão comprido e ossudo, e disse: Menino, tire o chapéu. Valance tirou o chapéu. Tinha uma trança rala pendendo pelas costas, mas o Dr. Stalin era míope e não a percebeu. Menino, volte ao seu lugar e tire sempre o chapéu na igreja. Lembre-se. Valance voltou ao seu banco levando o chapéu como um autômato. Pouco depois, sua mãe entrou. Disse a senhora Stirling, o que significa tirar o chapéu? Ponha-o imediatamente. Valance pôs o chapéu imediatamente. Estava gelada de medo de que o Dr. Stalin a chamasse outra vez à frente. Teria de ir, é claro, jamais lhe ocorrerá que se pudesse desobedecer ao reitor, e agora a igreja estava cheia de gente. Oh, o que faria se aquele dedo horrível e acusador fosse sacudido para ela novamente diante de todas aquelas pessoas? Valance permaneceu durante todo o culto em uma agonia de pavor e ficou doente por uma semana depois. Ninguém soube por quê. A senhora Frederick voltou a lamentar-se por causa de sua filha delicada. O Dr. Stalin descobriu seu engano e riu disso com Valance, que não riu. Nunca superou seu medo do Dr. Stalin. E agora ser apanhada por ele na esquina, pensando tais coisas. Valance conseguiu seu livro de John Foster, Magic of Wings. O mais recente dele, todo sobre pássaros, disse a senhorita Clarkson. Ela quase decidiu que voltaria para casa, em vez de ir ver o Dr. Trent. Sua coragem falhara. Tinha medo de ofender o tio James, medo de irritar a mãe, medo de enfrentar o velho Dr. Trent, rude de sobrancelhas hirsutas, que provavelmente lhe diria, como dissera a prima Gladys, que seu problema era inteiramente imaginário e que só existia porque ela gostava de tê-lo. Não iria, compraria um frasco das pílulas roxas de Redfern. As pílulas roxas de Redfern eram o remédio padrão do clã Stirling. Não haviam elas curado a prima em segundo grau Geraldine quando 5 médicos já a tinham desenganado? Valance sempre fora muito cética quanto às virtudes das pílulas roxas, mas talvez houvesse algo nelas, e era mais fácil tomá-las do que enfrentar o Dr. Trent sozinha. Daria uma olhada nas revistas da sala de leitura por alguns minutos e depois iria para casa. Valance tentou ler um conto, mas ele a deixou furiosa. Em cada página havia uma figura da heroína cercada de homens adoradores. E ali estava ela, Valance Stirling, que não conseguia sequer um único namorado. Valance fechou a revista com força, abriu Magic of Wings. Seus olhos caíram no parágrafo que mudou sua vida. O medo é o pecado original, escreveu John Foster. Quase todo o mal do mundo tem origem no fato de que alguém tem medo de alguma coisa. É uma serpente fria e viscosa que se enrosca em torno de você. É horrível viver com medo, e, acima de tudo, é degradante. Valance fechou Magic of Wings e levantou-se. Ela iria ver o Dr. Trent.